Olá, amigos, estamos de volta. Eu sou o Fábio Serodi, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo. Este é o Futebol em Rede, programa de debate sobre futebol. Às vezes o tema complica, mas você também tem aqui, de segunda a sexta, o debate, mais de 100 plus, mais de 100 entrevistados para você ver quantas vezes quiser, do jeito que quiser. Esse é o Futebol em Rede, Quartarolo. Aqui você não precisa brigar para isso, não. Está à sua disposição. Você vê a hora que quiser, como já disse o Seródio. Agora, no Flamengo, estão resolvido tudo a tapas. Às vezes as mordidas, às vezes beijinhos depois. Vide Gerson e Varela. Aliás, o Varela sumiu do mapa, hein? Mas olha, o caso do Marcos Braz, né? Ele deu coletiva nessa sexta-feira se explicando. Será que ele é realmente vítima? Será que o Leandro, que estava do outro lado, que o ofendeu, vamos dizer assim, também é vítima? Vamos discutir isso, né, Serote? Vamos, não é minha especialidade agressão, mas em Não. todo caso, você também não precisa agredir a gente. Vá lá, compartilhe o programa, dê positivo, dê negativo e coloque a sua opinião aí embaixo no descritivo do programa, Quartarolo. É verdade. Se inscreva no programa. Você está nos vendo agora? É a primeira vez? Nos descobriu no YouTube? Obrigado. Se inscreva lá, um segundinho só, um toque, já estará inscrito. E se você já for inscrito, faz um favorzinho para os velhinhos, né? Esparrame o programa por aí, para o mundo inteiro, Serote. Bom, Quartarolo, o Marcos Braz, dirigente político no Rio de Janeiro, dirigente de futebol e político, deu uma entrevista coletiva, disse que não se lembra direito se mordeu, se não mordeu. Gozado, Quartarolo. Você sabe que se alguém mordesse alguma parte íntima minha, eu ia lembrar na hora. Mas, Opa, até hoje eu lembro. em todo caso, ele não sabe se mordeu. O fato é que ele se diz vítima. Eu acho, Quartarolo, que agressão é agressão. Não existe, na minha opinião, justificativa para a agressão. Sou contra torcedor encher o saco de dirigente, jogador, imprensa, seja lá de quem for, como também sou contra qualquer tipo de agressão. Já na minha primeira participação, eu acho que de vítima o Marcos Braz não tem nada. Mas, em todo caso, qual a sua opinião, Quartarolo? Eu também, Seródio, sou totalmente contra a agressão, mas acho que há certas situações que têm atenuantes. Até no crime, né, de morte, se for legítima defesa, a absolvição total para quem exerceu a legítima defesa. Estava aí ameaçado, ia morrer, defende a vida dele, ou defende a vida de alguém que está ao seu lado. Não aconteceu isso, graças a Deus, não chegou a tanto. Mas a verdade, eu disse isso, escrevi já, não faço apologia à violência contra ninguém. Aliás, eu não sei brigar. Se for brigar, eu vou apanhar. Não é? Mas há momentos que realmente o sangue sobe. O Marcos Braz estava lá com a sua filha. Daqui a pouco a gente vai falar também se ele devia estar lá ou na Câmara. Mas tudo bem, estava lá com a sua filha, fisicamente, né? E foi abordado por um torcedor mal educado. Eu sou torcedor, sou ligado a tal facção, porque eu não chamo mais torcida organizada de torcida organizada. Para mim é facção, é milícia. Chegando lá, e segundo o Marcos Braz, pelo que ele falou na coletiva, ele foi ameaçado de morte. E ele mostrou, justificou, estou aqui com a minha filha. O cara falou, foda-se sua filha. Aí eu entendo que foi agredido o pai, e eu sou pai, sou avô, você também é pai, e você que está nos vendo, se não é pai, é filho também, pode sentir essa relação, e também o cidadão foi agredido. Daí ele teve uma reação, talvez, destemperada para o momento, podia reelevar, mas eu entendo e estou com o Marcos Braz. Se foi isso, eu apoio. Ele foi vítima, sim. E tem que dar um pau nesse vagabundo sem vergonha mesmo. O que ele quer? Depois a justiça que se vire. Eu sei. Não faça apologia à violência, mas ninguém é obrigado a ficar ouvindo esse tipo de impropério, principalmente perto do seu filho. Pelo amor de Deus. Então, agora, falta o outro lado. Eu acho que, para ser tudo justo, o Leandro, né, olha só, rapaz, como está o Flamengo. Um nome como esse criando uma crise. Leandro, né? Um dos maiores jogadores da história do Flamengo, chama-se Leandro. Eu acho que o Leandro devia também dar uma coletiva e explicar o lado dele, né, Serode? Aí tudo bem. Mas pelo que disse o Marcos Braz, repito, pelo que disse o Marcos Braz, se foi isso mesmo, ele tem razão. A mordida talvez não, mas tem razão. Não, eu não vejo razão. Me desculpe, eu entendo a sua postura. Também sou pai, também me sentiria extremamente chocado.
e provocado numa situação dessa. Mas eu quero lembrar aqui, primeiro, está errado o cara que foi lá cobrar o dirigente dentro do shopping. Está errado. Já devia pagar por isso. Está errado o dirigente de reagir a essa altura. Se mordeu virilha, mordeu outra coisa, o problema não é meu. Mas está errado. Aliás, o senhor Marcos Braz devia estar trabalhando, porque era o local dele de trabalho, não era lá, era na Câmara dos Vereadores, né? Está Uhum. errado. Ah, mas sabe o que é? Minha filha mora com a mãe. Cara, problemas todos nós temos. Agora, eu não posso me ausentar na época que eu estava, por exemplo, trabalhando no Corinthians, na Jovem Pan, Quartarolo também. Quantas vezes a gente foi obrigado a tentar resolver problemas particulares envolvendo família para não abandonar o trabalho? Quantas vezes? Eu acho que tem que ter uma certa prioridade. Aí, problema do Marcos Braz. O que eu sou contra é violência a qualquer custo. Não está errado, cara, já devia pagar por isso. Não tem direito nenhum. Torcedor nenhum tem direito a encher o saco de quem quer que seja no local de trabalho, dentro da rua, no ônibus, no trilho, seja onde for. Não tem esse direito. Já extrapolou, já está errado. E o Marcos Braz, com filha, sem filha, estando trabalhando ou não estando trabalhando, que já começa a desconfiar que a história não é tão agradável assim, não tinha o porquê fazer tudo isso. Não tinha porquê. Acho que muita coisa precisa ser esclarecida. Essa história de vir me vitimizar diante das câmeras, contando uma história, sem ouvir o outro lado. Quem tem que fazer essa acariação, essa comprovação dos fatos é o dever o Ministério Público, a Justiça, a polícia, seja quem for. Está tudo Bom, errado. Não dou direito a torcedor nenhum de encher o saco e não dou direito a dirigente nenhum de revidar. Com banana, sem banana ou mordida na virilha. Minha opinião. Seródio, mas essa cariação, ou pelo menos os depoimentos, já foram colhidos, né? O próprio Marcos Braz já deu seu depoimento e prefiro acreditar que ele tenha dito à polícia a mesma coisa que falou hoje, porque se ele falou diferente, está errado. Mas aquilo a frase que eu uso, se foi isso mesmo, estou com você, Marcos Braz. Se não foi, aí a gente vai ver o que aconteceu realmente. O Leandro realmente tem que ser ouvido, a polícia já ouviu. E eu entendo, embora seja um cara ligado à organizado, que não tem santinho, a organizada hoje está invadida por Não tem, vários mas também maus não tem traficantes, santinho por de bandidos. dirigente, Portalupe. Sim, Cerote, sim. Mas eu não vejo dirigente ir lá tentar matar a nego da organizada. Ah, Não mas vejo também a dirigente gente não fazer as. sabe. A gente não sabe. Serode, Estamos a gente confiando não numa. vê isso. A Estamos gente não vê confiando. isso, Seródia. Daí é ser leviano, falar, é o dirigente. Não, eu nunca vi dirigente ameaçar de morte o torcedor. É o contrário sempre. Não vamos passar o pano. Torcida Sim, mas não organizada estou é falando um de passar pano. cancro. Torcida organizada é um cancro. E a diretoria do Flamengo Sim, diz, e aí não sei até que ponto ela tem razão, que há um plano justamente para desestabilizar o Marcos Braz, o próprio Landim, os caras vão lá pressionar para justamente ter esse tipo de reação, e isso vale para os dois lados. Ok. Agora, uma coisa que ele não conseguiu explicar, pelo menos não me convenceu, é quando uma moça, devia lembrar o nome dela agora, fez uma pergunta muito pertinente. Ué, se o senhor tinha que estar presente lá na Câmara, porque o senhor disse que estava e não estava. Aí ele falou: não, mas isso eu acompanho virtualmente, que agora tudo é virtualmente. Nós também aqui estamos virtualmente, estamos presentes. Eu entendi o que ele falou, que nem sempre ele está lá, mas é que ele acompanha virtualmente, pelo celular, pelo computador. Hoje há essa facilidade de transmissão e de receber informações de vários pontos do mundo, inclusive entre eles. O problema no Brasil é que tem muito político virtual, os caras não vão. Agora, ele não conseguiu se explicar direito nesse quesito, na minha opinião. Porque ele ficou. Ele emperrou mais que o ataque do Flamengo nos últimos jogos. Aí eu acho que ficou ruim para ele. Porque talvez não tenha explicação, ele tinha que estar lá mesmo, não estava. Mas que há essa brecha na lei de que virtualmente. Inclusive, hoje está começando no STF um julgamento de alguns invasores do dia 8 de janeiro, tudo virtualmente. Cada juiz vai votar virtualmente. Isso quer dizer que eles não estão? Estão. Não é o caso do Marco Braz, só estou dando um exemplo. O mundo hoje está muito virtual, até demais para o meu gosto em algumas situações como essa. Agora, no geral, eu só gostaria de ter o Leandro numa entrevista para ele explicar: olha,
Eu falei mesmo isso para perder a cabeça. Ok. Eu não ameacei de morte, ou não, vai morrer mesmo se não ganhar, como ele disse. Então, isso seria bom a gente saber com transparência. Esse depoimento do Leandro já está subjúdice, me parece, na polícia. Agora, já que o Marcos Braz chamou a imprensa, e como ele é um cara importante no Rio, ele é vereador, e ele é um vice-presidente de futebol de um clube como o Flamengo, toda a imprensa foi ouvir o Marcos Braz, a informação. Tanto é que estão fazendo programa aqui, o tema é ele. Mas seria bom ouvir o outro lado. Aí tudo bem, eu concordo. Mas se tudo isso que ele falou for verdade, estou com você, Marcos Braz. Eu não vejo ficar a favor de Marcos Braz em situação nenhuma, Eu com estou. todo respeito. Seu Marcos Braz sabe o que está fazendo, seu Marcos Braz sabe que é cobrado. O único problema que eu vejo nessa história aí é que houve agressão. E para mim, para agressão, não há justificativa. No cara não devia estar lá fazendo o que estava fazendo, e o Marcos Braz não devia ter reagido. Ponto, é minha opinião. Não tem, mexeu com a filha. Não, cara, pelo amor de Deus. Mas dá para Eu entender, né, também Ciro? sou pai, eu entendo, mas eu não vou colocar essa situação, que não sei nem se é verdadeira, como uma faixa pode atacar à vontade. Não. Mas por isso que eu disse a Ele, frase, se o cara não realmente estava. aconteceu. Quartarolo, eu não sou delegado de polícia, mas o cara não estava armado. Não sei. O cara não tem. Cadê a prova de que o cara falou abrace essa sua filha? Não está. É tudo versão. E na versão eu sou contra os dois. Eu acho que torcida não pode fazer o que fez, deviam pagar por isso. E o senhor Marcos Braz também não tem que reagir. E por Também não outro tem que lado, Seródio, reagir. por Se outro lado, bem feito para ele eles. não é estúpido, ele é dirigente de futebol, é vereador, é político, sabe da situação que está Mas vivendo, é pai, é cidadão também, ele Seródio. que andasse com segurança, pelo menos. Mas ele andou, segurança Não, que não tirou ele andou, da segurança briga. estava no carro. Não é Ah, tá bom. assim. Quartarolo, é a versão dele que está sendo dada. E ele está se apropriando de uma condição para dar uma versão. E o outro, coitadinho? Coitadinho, entre aspas, que não devia estar lá. Não Não tem devia estar coitadinho lá. nessa história, Seródio. Não devia estar lá. Nenhuma torcida organizada, seja organizada, desorganizada, ou maquiavélica, o que quiser, tem o direito de fazer isso. Não tem direito. Afinal de contas, eu não vejo jogador de futebol cobrando o caixa do banco quando o caixa do banco foi no jogo e perdeu. É burro, foi no jogo e perdeu, burro, E, vem não, cá. e nem quando Não. perde o carnaval, né, Seródio? E nem quando pede carnaval, nem coisa do que vale. Para mim está todo É. mundo errado. Um grande erro. Não tem direito de agredir ninguém na rua, não tem direito de nem se manifestar, de xingar ninguém na rua. Que é isso? Não tem esse direito. E não tem direito de agredir também. Depende, Seródio. Se for Não, não agredido, o tem, cara pode depende. reagir. Eu já você, talvez não tenha passado, já passei por várias situações provocadas ao extremo e mesmo assim não agredi ninguém. Mesmo assim não É. agredi ninguém. Mas se o cara te der um soco, você reagir, tá tudo certo. Quartarolo, cada um responde pelos seus atos. Eu não agredi ninguém. Nem eu. Motivo até tenho, mas não agredi ninguém. O Nem senhor eu. Marcos Braz devia ter, já que é tão importante, político, vice-presidente de Flamengo, devia ter cérebro. Devia ter cérebro. Agora Seródio, saiu no errou. tapa destemperado, errou também, não é vítima porcaria nenhuma. Errou também. Um erro não justifica o outro. Eu entendo a sua opinião, mas eu estou dando aqui o meu sentimento. Para mim, está errado o cara que foi provocar, está errado o cara que foi fazer cobrança. Agora estão falando que foi arquitetado. Aí eu posso falar que foi arquitetado também ele ter deixado o trabalho e passear no shopping. Que é isso. Para mim, errou um e errou outro. E E para mim, eu apoio o Marcos Braz se, eu não se apoio o isso que ele Marcos Braz falou. para Não, agredir não. ninguém. Calma, calma, Seródio. Você já falou. Você acha que os dois estão errados, não tinha que reagir. Entendi. Eu acho também, sou contra a violência, mas da maneira como ele colocou. Se for isso, repito a frase. Se for isso mesmo, eu estou com ele. Eu entendo a situação dele. É isso aí, ponto.
Então, vocês, por favor, se chegaram a alguma conclusão desse debate torto, vocês escrevam aí embaixo a opinião de Não vem me vocês. brigar, não vem bater em mim, não, Cirone. Não, não, Eu eu não entendi mordo, o hein? Eu sentimento não do mordo. Quartarolo. Eu entendo o sentimento do Quartarolo. Ninguém gosta de ser agredido diante de parentes, de uma filha, Claro. seja o que for, uma mãe. É. Concordo, entendo, Quartarolo. Só que Ah, eu então acho você que entende. está Tá bom. errado o cara que fez a agressão, verbal ou não, e errado o cara que reagiu com agressão física. Estão errados os dois. Para mim, de vítima nenhum, não tem vítima nenhuma nessa história. Quartarolo, depois de eu falar essa besteira, por favor, Você tá mais calmo? seja Ô, educado. Não, eu não gente, estou nervoso. É que eu eu acho sei que que não não, tem Cirone. razão, nem de Eu agredir sei, eu sei. verbalmente, nem de agredir fisicamente. É, mas infelizmente aconteceu, né? Vai ser um assunto que vai se arrastar. A Ah, diretoria do Flamengo apoia o Marcos Braz. Talvez ele tenha contado essa história que ele contou. E como eu ah, disse, foi isso. A diretoria acreditou piamente nele e está tudo certo. Então, ah. um abraço a todos vocês. Amanhã, sexta-feira, tem mais um tema exuberante, menos pugilato aqui, com certeza. Vamos falar mais da bola rolando. E se você está vendo o programa, né, o meu caro Seródio, se não é inscrito ainda, o que é que tem que fazer? Inscreva-se no canal. Ninguém vai bater em você Não, e nem morder. e nem ofender você. Não, não, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E uma sugestão, já que o torcedor imbecil tem mania de ficar enfrentando todo mundo na rua, podia colocar ele para enfrentar um bando de gente em Bangu, né, na cadeia. E o E Marcos lá, Braz, que parece que é tão reativo, se sentiu com o direito de morder a virilha do outro, podia colocar ele num outro departamento que não futebol. Podia. Tem luta greco-romana no Flamengo, ele pode tem ser boxe no Flamengo. ele pode ser o Soares do futebol, o nosso canibal Marcos Braz. E sobre o Leandro, né? Lá no Rio de Janeiro tem Mas, muita gente em Bangu para Garoto, ele brincar. o Soares mordeu a orelha, não foi? Não, mordeu É, o ombro do Chiellini. mordeu o Ah, e ombro. mordeu a orelha também de outros Mordeu. jogadores. Era um Isso. O mordedor. Mike Tyson mordeu a orelha do Holyfield. No Holyfield. Agora o Marcos Braz será conhecido pelo mordedor de virilha. É. E é um ato quase sexual, né? Que coisa. Um abraço, gente. Um beijo para todos vocês. Desculpem o clima pesado da coisa, mas não fomos nós que provocamos isso. Nós só estamos comentando o fato. Tchau, pessoal.